um jogo bosta desse, um jogo ruim desse. Graças a Deus acabou a Sul-Americana. Gente, eu vou te falar, tá? Quase 3 anos aqui na Cruzeiro Esporte. O pior jogo que, assim... Cara, não nossa aqui, da nossa energia, da nossa vontade de trabalhar. Assim, nem Campeonato Mineiro foi pior do que isso aqui. Ô, gente, o que aconteceu esse ano não pode ser repetido no ano que vem, não, tá? Porque eu concordo com o Jardim que o que ele fez é o certo. Ele abriu mão da Copa Sul-Americana, né, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. A atitude do Jardim foi certa. Só que ele chegou aqui no meio de um percurso. E quando ele chega, a melhor decisão foi essa. Porque se ele tentasse distribuir esse elenco limitado do Cruzeiro nas 3 competições, certamente daria ruim. Ele percebeu isso, mudou o foco para o Brasileiro e para a Copa do Brasil, certinho, correto, tanto que a gente viu a arrancada que o Cruzeiro deu no Campeonato Brasileiro e também deu na Copa do Brasil. Ponto. O Jardim tá certo. Mas quem já está aqui há mais tempo, errou. Errou, falhou e falhou muito. Em qualquer situação, em qualquer circunstâncias, é inadmissível o Cruzeiro ser eliminado numa fase de grupo de Copa Sul-Americana, ainda mais que os adversários são Muxuca e Runa, Palestino e União Santa Fé. 5 pontos o Cruzeiro nessa primeira fase de Copa Sul-Americana. Então, eu acho que a gente tem sempre, né, que ver as coisas boas que estão acontecendo, o time encaixando, jogando bem no Campeonato Brasileiro, mas tem coisas que não dá para passar a mão na cabeça, não. O planejamento do Cruzeiro nesse começo de temporada foi horrível e o reflexo foi isso, uma eliminação precoce do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Eu tenho certeza que domingo volta o time titular, volta o bom futebol, volta a entrega, volta o Mineirão lotado, volta os jogadores se comprometendo dentro de campo e tá certíssimo isso, tá? Nós vamos estar lá domingo apoiando o Cruzeiro contra o Palmeiras, que uma vitória pode fazer com que o Cruzeiro sonhe coisas muito mais altas no Campeonato Brasileiro, mas um acerto não anula um erro, e aqui eu estou falando da diretoria e estou falando do departamento de futebol, porque muito dinheiro foi investido e muito desse dinheiro é nosso, comprando camisa oficial, pagando sócio, pagando ingresso, pra gente ver um desastre, um vexame, não deixa de ser um vexame, essa eliminação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. E a gente tá aceitando bem, porque o Cruzeiro vive um bom momento, né, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu não vou nem falar do jogo hoje, né? O jogo hoje foi horrível, né? O jogo do Cruzeiro hoje foi horroroso e preocupante, né? Porque com um jogador a mais, quem tomou o sufoco foi o Cruzeiro, né? No segundo tempo. De qualquer forma, né? Valeu aí a participação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana e isso não pode voltar a repetir no ano que vem. Nem Sul-Americano eu quero ver ano que vem não, tá? Eu quero o Cruzeiro na Copa Libertadores. Seja ganhando uma Copa do Brasil, seja ficando entre os 4 primeiros colocados do Brasileiro, ou quem sabe até algo maior. Mas ano que vem o Cruzeiro tem que estar na Copa Libertadores da América. Agora foco total pro que é importante, porque domingo tem Palmeiras com Mineirão lotado. Viu, Washington Luiz? Pois é. Assim, o que fica desse resultado, né? Eu tava aqui pensando. Claro que quando a gente vai para fazer um jogo desse, que não vale nada, assim, pro Cruzeiro, não tem nada em termos de classificação, o que a gente pensa é, cara, eu vou ficar aqui para observar o que o Léo Jardim pode oferecer de possibilidades um pouco diferente do que ele vem fazendo, o que o Léo Jardim pode apresentar em termos de jogadores que são relacionados, da base. A gente teve o Nicolas, que é um bom jogador, que chega ali para mim, de novo, já disse, no aspecto físico, para mim, da base, o melhor jogador, embora tecnicamente ainda tenha algumas questões a avançar, mas bom vê-lo também participando, mais chance aí pro Kenji, que hoje, nesse jogo especificamente, não foi tão bem, mas que apareceu, o Cauã Prats mais uma vez bem. Então tem alguns elementos que a gente tinha o interesse de ver, né? E para isso que o jogo valia, para isso que o torcedor esteve lá e apoiou, porque sabia que a chance e o próprio aspecto emocional, né? O próprio aspecto de motivação para o jogo era totalmente diferente. Mas ainda assim foi bem abaixo. Mas, de novo, como a gente já sabia que era uma situação muito previsível, né? O Cruzeiro está guardando forças para o duelo que importa, para o duelo importante contra o Palmeiras, que vale muito no final de semana. É para isso que o torcedor tá super ansioso. Então a gente já sabia que o jogo seria, né, nessa rotação mais baixa, né? Foi um jogo ruim, mas que de forma alguma inviabiliza a trajetória que o Jardim vem fazendo. A gente tem que separar bem as coisas. Que foi um fiasco a participação do Cruzeiro na Sul-Americana, foi. Isso é inegável. E, de novo, o Cruzeiro não pode ser eliminado num grupo desse.
Um grupo que tem Palestino, Bushuk, Runa, União, que é um time horroroso. Os adversários são ruins, sim. Agora, também a gente tem que dizer que o Cruzeiro foi eliminado com justiça, porque não apresentou nada de futebol na Sul-Americana. Então são duas questões, né? Eu acho que em qualquer situação o Cruzeiro deveria, sim, ter se classificado para a segunda fase. Ele sai com essa mancha de ter sido eliminado pela primeira vez de um torneio internacional. Isso é complicado, é ruim e tem que servir de lição. É óbvio que o Jardim, no controle da narrativa, diz que não, nós temos que focar na Libertadores, não queremos disputar a Sul-Americana. Nós entendemos o que esse discurso e essa narrativa conduziram, e muito bem, o Jardim segue bem. Eu acho que o Cruzeiro vem muito forte para a sequência do Brasileiro, da Copa do Brasil, mas fica de lição. Foi uma participação pífia, horrível do Cruzeiro na Sul-Americana, e que vem agora o Palmeiras, que a gente volte ao eixo normal, natural de motivação, de entrega dos jogadores, para que a gente siga performando bem e tendo bons resultados, como o Cruzeiro tem apresentado até o momento. De Leon, só para a gente poder fechar aqui. Domingo é o Palmeiras, a preparação a partir de amanhã. Aí, gente, vira a chave, aí é jogo de verdade. É o que o Diogo falou, cara, estádio cheio, sabe, motivação, empolgação. Esse futebol da Sul-Americana, gente, desde o primeiro jogo da Sul-Americana, foi desse jeito aí, tá? Então, cara, eu tomei birra dessa Sul-Americana, incrível, como é que consegui fazer jogos piores do que o campeonato estadual. Então, domingo, força total, foco total. A partir agora da entrevista coletiva, o Leonardo Jardim já vai começar a falar já do Palmeiras, já vai começar a mobilização. E é em busca dessa vitória aí pra gente se aproximar mais do Palmeiras e buscar essa liderança. E quem sabe quanto vitória na última rodada antes da parada do Mundial, que é dia 12, né? 12 de junho. E o treinador do Palmeiras já elogiou já o árbitro. Inclusive, hein? Fala disso. Bom. Gente boa esse cara aí, tá? Esse cara é gente boa, eu gostei do trabalho dele. Inclusive eu gostei, o Abel. Pitou 3, 2, nossa. Pitou, gostei, tem critério. Foi mesmo, a Abel soltou essa. O critério é a seu favor. Já fiquei meio estranho aí, tá? Fiquei meio estranho. Leonardo Jardim, já vamos para a coletiva do técnico português. Mister, aqui, boa noite. Boa noite. Sobre o jogo, as impressões da partida, o que valeu também de teste para alguns jogadores, o que deu também em termos de minutagem, de balanceamento de grupo, pensando... Não dá para também não te perguntar isso, né, mister? Domingo, um jogaço, uma partida importantíssima de Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Palmeiras, com esse Mineirão lotado também. O que dá para pensar esse jogo de hoje também, tirando um pouco de projeção para a semana que vem, para fim de semana? Obrigado. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, a nossa estratégia de utilização dos jogadores foi dentro daquilo que tínhamos feito já na última rodada para o Sul-Americano. Conseguimos colocar alguns jogadores com menos minutagem, ou alguns jogadores que tinham tido algum problema físico e tinham estado parado, outros tinham estado castigados, como no caso do Mateus, e aproveitámos para pôr todo o pessoal em competição, porque vocês sabem que eu gosto que os jogadores estejam a competir para conseguirem estar no melhor nível de forma. Também aproveitámos para visualizar outros nossos jogadores do elenco que competiram hoje, para que nós consigamos fazer também uma avaliação de realmente do que eles valem, porque eles têm tido poucas possibilidades de jogar na principal equipa. Em termos de jogo, acho que não foi um jogo muito bonito de se ver, foi um jogo muito competitivo. A equipa argentina também foi uma equipa que pressionou, muitos duelos, dois lados, e qualitativamente não foi um jogo muito bom, mas foi um jogo de atitude. O que é que de positivo? De positivo podemos tirar que não sofremos golos, mais uma vez, e continuamos mais um jogo da série que nós conseguimos construir já há algum tempo, 10 jogos, e pronto, isso são as duas coisas positivas. Negativo,
o resultado, procurávamos ganhar, mas o grande ponto negativo desta campanha foi a gente não qualificarmos e nos primeiros 3 jogos não fazermos pontos, e isso levou-nos a que fôssemos eliminados. Jardim, reverberou muito quando você disse que essa competição, a Sul-Americana, não é a competição que o Cruzeiro gostaria de estar disputando. A gente sabe que o sonho do torcedor do Cruzeiro é voltar para a Copa Libertadores, né? Na qual o Cruzeiro já teve 4 finais, bicampeão da competição, e o Campeonato Brasileiro, ele dá essa vaga para que o Cruzeiro na próxima temporada possa estar na Copa Libertadores, e hoje o Cruzeiro estaria entre aí esses times que vão direto para a Libertadores. Para domingo, o Cruzeiro vai pegar um dos times fortíssimos desse Campeonato Brasileiro, e para esse jogo em especial, o que você pretende, o que o Cruzeiro tem que fazer diferente aí, ou o que vem fazendo, né, diante da sua torcida hoje, mais de 20 mil torcedores num jogo que praticamente não valia nada para o Cruzeiro em matéria de classificação para a próxima fase. Qual vai ser a importância também do torcedor do Cruzeiro nesse jogo de domingo contra o Palmeiras? São 3 perguntas. Ok, vou tentar. Bem, em relação à primeira questão, que era a questão. Ok. Da minha afirmação há umas semanas atrás, pronto, isso foi até muito engraçado, que isso teve um impacto tão grande que eu não disse nada de especial, porque eu acho que seria essa pergunta. Qualquer treinador dos clubes mais representativos do Brasil, a resposta será igual à minha, porque é com certeza que fizemos uma péssima campanha, não cumprimos o objetivo, mas nós não queremos também jogar esta competição, queremos ter mais ambição de jogar a competição que é mais importante na América do Sul, que é a Libertadores. Eu achei que isto fez um impacto, que eu não disse nada de especial. As pessoas, eu não disse nada de especial. É preferir uma coisa em relação à outra. E posso dizer assim, eu prefiro o azul do que o transparente. Mas não estou a dizer mal do transparente, estou a dizer que prefiro o azul. É uma coisa tão normal que eu não percebi o impacto dele, sinceramente. Segunda situação. Acho que estes jogos sul-americanos e do campeonato têm sido diferentes, não é? Têm sido diferentes aos vários níveis, e queremos com certeza no jogo que é um jogo importante, com o primeiro classificado, com a equipa que tem dominado o futebol brasileiro nos últimos 4 ou 5 anos, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, e vai ser um grande jogo na nossa casa, e queremos que com a ajuda do público a gente consiga se superar e consiga continuar no registro que temos apresentado, de forma a discutir o resultado e a discutir os pontos que vão estar em disputa. É isso a nossa ambição, sabendo que o nosso 12º jogador é sempre fundamental para todos os jogos que nós jogamos. Ô Jardim, toda partida deixa uma lição, né? Hoje aqui, até mesmo essa aqui, em termos de classificação não valia muita coisa, absolutamente nada, né? Em termos de classificação, também deixa para você, qual que é a lição que essa partida especial deixa para a temporada até? Não é só esta partida, as partidas do Sul-Americano deixam-me uma lição muito grande em termos de competitividade. Com certeza que não é só o Cruzeiro, estou a falar qualquer clube brasileiro que tenha ambições em 3 provas, não é? Taça do Brasil, campeonato e uma prova internacional, tem que ter um efetivo mais equilibrado de forma a competir nestas 3 competições. Vocês estão a ver que nós temos utilizado, temos 3 miúdos do sub-20, temos utilizado alguns jogadores mas para jogar a sério, mas é a sério, não é? Tem que existir um plantel
mais competitivo, e é isso que temos que pensar no futuro. Quando o Cruzeiro quiser entrar a sério em 3 competições, tem que ter um plantel mais equilibrado, na minha opinião, para ser mais competitivo, para jogar a sério nestas 3 competições. Jardim, boa noite. Eu vou resgatar 2 falas sua, inclusive uma da coletiva passada, sobre os jogadores principais do seu elenco hoje. Se eu não estiver enganado, você citou que são 17 por aí. E também uma fala sua em relação ao nível de contratação, que não é mais necessário a mesma quantidade de contratações em relação ao começo do seu trabalho. Falo isso porque cada vez mais a gente vê garotos da base tendo oportunidades com você. Hoje o Kenji, o Prates, o Murilo mais uma vez entre os titulares, até o Nicolas no banco hoje. É recorrente cada vez mais esses jogadores tendo oportunidades com você e sendo, quem sabe, essas contratações que o Cruzeiro necessitava antes do seu começo de trabalho aqui no Cruzeiro? É assim, em relação àquilo que eu penso do plantel, eu penso e tenho demonstrado, não é? Porque nós temos um grupo de 16, 17 jogadores que, mesmo com 2 ou 3 alterações ou 4 na equipa, a equipa tem-se mantido competitiva. Aconteceu agora para a Taça do Brasil, houve 3 ou 4 alterações e a equipa manteve-se competitiva. Nós temos esse que é o núcleo principal do efetivo. Com certeza, quando nós fazemos estas mudanças, que já são mudanças mais radicais, em que temos que utilizar quase 10, 12 jogadores que não têm sido utilizados, o nível de competências baixa, porque é normal, porque é uma equipa que não está habituada a jogar junto e não está habituada a ter um registro de competição mais constante. E isto é a minha opinião sobre aquilo que é o efetivo. A segunda pergunta, o que era? Os garotos da base. A base é assim, eu coloco os jogadores da base porque, já vos disse, faz parte do nosso projeto como clube, dar uma atenção à base para termos cada vez mais jogadores jovens na nossa base que acreditem que existe vaga no profissional para jogar. Vocês têm um bom exemplo e vamos enfrentar este fim de semana. O Palmeiras, durante estes anos, tem tido uma aposta grande na base e tem abrido a porta também a alguns desses jogadores da base. E nós queremos também seguir esse caminho. O nosso presidente foi uma das coisas que, quando me contratou, gostaria de abrir esta porta para os jogadores da base. Com certeza que não vamos jogar com os jogadores da base por jogar. Sempre que existir oportunidades, ir colocando para eles começarem a crescer dentro deste meio mais profissional. Jardim, a falta de finalização, de chute a gol que teve no jogo de hoje, isso te preocupa de alguma forma para domingo? E a respeito do Wanderson, ele está apto para voltar para a equipe? Como é que está a situação dele? Em relação... Eu acho que cada jogo é um jogo. Hoje o número de chutes ao gol foi poucos, mas no último jogo foi muitos. Pronto, por isso cada jogo é jogo, os intervenientes completamente diferentes e com certeza que o Palmeiras será outro jogo. Os chutes ao gol também depende dos intervenientes e depende também do opositor. Em relação ao Wanderson, já começou a treinar com a equipa, vai em 2 dias, vamos ver a evolução. Mas com certeza, se não estiver disponível, vamos ter outros disponíveis para jogar, porque mais uma vez a gente tem um grupo, não temos soluções para todas as posições, não temos 22 jogadores do mesmo nível, isso não temos, mas temos um grupo, como já disse, 16 jogadores que às vezes dá para fazer umas trocas até engraçadas dentro desses 16. Ô Jardim, permita sair um pouco do jogo de hoje, domingo esse duelo com o Palmeiras. E a gente tem tido aí seguidas polêmicas de arbitragem. Você está há pouco tempo aqui no futebol brasileiro. Isso te preocupa de certa forma? Inclusive já tem o árbitro do jogo de domingo e é um árbitro que num passado recente aí foi bastante elogiado pelo técnico do Palmeiras. Em relação à arbitragem, eu sou muito, muito claro. O que não gosto da arbitragem é que as pessoas falem da arbitragem quando são beneficiadas.
ok? É preciso fazer um registro do que tem acontecido. Há clubes mais beneficiados, há clubes menos beneficiados. Eu estou à vontade porque o Cruzeiro, nas primeiras 10 jornadas, não há nenhum adversário que possa se queixar que foi prejudicado contra o Cruzeiro. Ok? Mas o Cruzeiro, se fizermos a análise, tem 2 ou 3 duplos amarelos que não foram dados, tem talvez aí um lance de expulsão, tem mais um lancinho ou outro que pode até chamar a atenção. Por isso eu estou muito à vontade, porque há um ditado português, quem não chora tem outra conversa a seguir. Eu não vou chorar porque eu sou muito profissional e eu acredito que também que os árbitros, mesmo não sendo profissionais, eles vão tentar ser o mais justo possível neste jogo e nos próximos. Jardim, falando do jogo de domingo, terá um confronto entre você e o Abel Ferreira, né? Você trabalhou com ele no esporte e eu queria saber como que é a relação de vocês. Você já conversou com ele desde que chegou aqui no Brasil? E como que vai ser enfrentá-lo? Vai ser a primeira vez, né? Eu acho que o Abel, nem o Abel não vamos estar nos 11 titulares deste jogo, mas com certeza que o Abel é uma pessoa que eu conheço muito bem e tenho uma boa relação com ele. Será um jogo, mas principalmente será um jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, que vai ter dos dois lados 2 treinadores portugueses, como já existiu no jogo contra o Sport também. Tínhamos o António de um lado e o Jardim do outro, mas mais importante são as equipas dentro de campo, isso é que é fundamental. Ok? Tá, obrigado. Pois é, pra gente fechar daqui, ô Valu, todo mundo já passou então, Cruzeiro treina nesta quinta-feira, quinta, sexta e sábado, 3 dias aí de preparação para o duelo diante da equipe do Palmeiras. Wanderson deve ser opção, aí se vai começar ou não, já é outra história, mas ele se recuperou bem e deve ter condição aí para domingo o duelo diante da equipe do Palmeiras. Lembrando que o Vidalba cumpre suspensão, Jonathan deve jogar, o restante está todo mundo descansado para encarar este Palmeiras. E para fechar, o público, hoje no Mineirão, 20.944 torcedores, R$ 348.550. O dinheiro do jogo, batemos aí mais de 20 mil torcedores. Nesse jogo, torcedor que veio aqui merecia ver um golzinho pelo menos, né? Nem que fosse aquele gol CAGADO, viu, Valuzinho? Embora tenha sido frustrante, o empate do Cruzeiro contra o Unión da Argentina na 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 ajudou a manter um ambiente positivo dentro do clube. Com esse resultado, a Raposa estendeu sua série invicta na temporada para 10 jogos. A última derrota do Cruzeiro ocorreu na própria Copa Sul-Americana, em 24 de abril, quando o time foi derrotado por 2-1 pelo Palestino do Chile, no Chile, durante a 3ª rodada do torneio. Esse resultado praticamente selou a eliminação da equipe celeste na competição. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!